Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao 7º vídeo do curso de LangChain para iniciantes. Meu nome é Gustavo Sack e nós estamos construindo uma série para apresentar esse fabuloso framework que é o LangChain para a construção de aplicativos que trabalham com os grandes modelos de linguagem natural. O vídeo de hoje nós vamos apresentar as práticas, um pouquinho mais sobre as chains, como construir as chains, quais são as arquiteturas das chains que você pode construir usando o LangChain. E o vídeo de hoje vai ser dividido em duas partes. O primeiro vídeo vai ser apresentado dois exemplos, um exemplo mais simples e um exemplo de uma chain linear. E o próximo vídeo nós vamos apresentar mais dois exemplos. São dois exemplos um pouco mais complexos, que nós vamos trabalhar com arquiteturas de execução de chain em paralelo e arquitetura de chain usando roteamento. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês estejam gostando da nossa série e vamos para o vídeo de hoje, o vídeo 1 da nossa aula prática de chains. Pessoal, todas as notas e todos os arquivos Python já estão lá dentro do GitHub, então você pode baixar e acompanhar junto comigo. Bom, hoje a aula vai ser um pouquinho mais dinâmica, vamos fazer algo muito mais prático, então eu trouxe 4 exemplos, desde os mais simples até um pouco mais complexos, que vai combinar todos os componentes que a gente trabalhou até o momento. Então, por definição, hoje nós vamos falar sobre chains, então se você acompanhou aqui as aulas anteriores, você vai conseguir entender que todos os componentes de LangChain apresentados podem ser encadeados. Por que eles podem ser encadeados? Porque eles implementam aquela interface runnable que a gente apresentou lá nos vídeos iniciais. Se você se lembra, runnable, esse protocolo runnable, ele implementa aquele operador pipe, onde a saída de um componente serve de entrada do próximo componente. Então, chain, portanto, é uma cadeia formada por elementos de LangChain que implementam uma determinada ação, principalmente envolvendo a atuação de LLMs. Ou seja, a chain nada mais é do que amarrar uma série de tarefas realizadas por cada componente em um único fluxo linear. Então, pessoal, eu vou deixar toda essa nota aqui, todo esse código, que basicamente é o mesmo código que nós vamos apresentar no PyCharm de hoje, lá dentro do GitHub, e a gente vai passar agora para o primeiro exemplo. Então, vamos conhecer o nosso primeiro exemplo. O exemplo 1 é o exemplo mais básico, onde nós vamos implementar uma cadeia simples formada de um chat model, de um prompt e de um output parser. Então, basicamente, o nosso primeiro exemplo vai ser construir um sistema que cria tweets para o nosso Twitter. Vamos abrir o nosso PyCharm e aqui está o exemplo 1. Lembrando, pessoal, todas as nossas chaves API estão dentro de um arquivo chamado .env e você vai precisar ter essa chave de API para conseguir rodar os modelos de inteligência artificial. Então, para o nosso primeiro exemplo, que é construir um sistema de criação de tweets. Vamos primeiramente carregar as chaves APIs presentes no arquivo .env. Vamos instanciar o modelo de chat. No nosso caso, vamos usar o GPT-4o, com uma temperatura de 0,5. Ou seja, a gente quer que ele seja um pouco mais criativo e não muito determinístico em sua resposta. Uma vez que a gente está criando tweets virais, a gente precisa, portanto, dar um pouquinho mais de liberdade para o nosso modelo. Uma vez instanciado o nosso modelo, eu vou criar o Chat Prompt Template. Lembra que os Chat Prompt Templates comunicam com as APIs dos LLMs. No nosso caso, nós vamos construir um prompt de sistema e a segunda mensagem será uma mensagem humana solicitando um número de tweets que devem ser criados e, além disso, esses tweets precisam ser sobre um determinado tema. Então, vamos construir primeiro o nosso prompt de sistema. Você é um assistente especialista em criar conteúdo para o Twitter e tem como objetivo criar os melhores tweets virais sobre o tema que o usuário te passar. Seja criativo e atenda ao padrão de 280 caracteres do Twitter. Esse é o nosso prompt de sistema. Como a gente vai criar o Chat Prompt Template? Vamos fazer a importação do Chat Prompt Template. Então, from LangChain prompts, Chat Prompt Template. Nós criamos uma lista de tuplas, ou seja, uma lista de mensagens. Uma dessas mensagens é a minha mensagem do tipo sistema, que recebe o meu prompt criado acima. E a segunda mensagem será uma mensagem humana, que vai simular a solicitação de um usuário. O humano está dizendo, crie um total de
variável, número de publicações, que vai indicar o total de tweets que devem ser criados sobre um determinado tema e o tema será passado na variável input tema. Beleza, então eu tenho um model, eu tenho um prompt e eu preciso de um analisador de saída. Como o nosso sistema vai simplesmente criar tweets, a gente vai chamar um output parser do tipo str, ou seja, nós vamos importar o str output parser. Uma vez importado o str output parser, nós podemos criar a nossa chain usando o LCL, que é o LangChain Expression Language. Então a chain ela é formada primeiramente por um prompt, em seguida por um modelo, e, por fim, por um analisador de saída. Como resultado disso, nós teremos como saída um simples texto. Então, nós podemos fazer o print desse resultado. Uma vez criada a nossa chain, vamos fazer um execute dessa chain. Como que nós executamos uma expressão do LangChain? Simplesmente fazendo a invocação da nossa cadeia. Então, chain.invoke, e lembra, no nosso chat prompt template, ele recebe como entrada um dicionário de variáveis, caso o meu chat prompt template possua variáveis que precisam ser completadas dinamicamente. Quais são as variáveis que nós precisamos ter na nossa entrada? Número de publicações e input tema. Então, o nosso invoke vai enviar num dicionário duas variáveis, número de publicações, no caso eu vou solicitar 3 publicações para serem criadas, ou seja, eu quero que seja criado 3 tweets, cujo tema seja tecnologia. E aí eu vou imprimir o resultado da nossa cadeia. Então, a chain mais simples, que nós já vimos em vídeos anteriores, que é formada por um modelo, por um prompt e por um analisador de saída. E no fim eu tenho uma chain formada simplesmente por componentes de LangChain, prompt, model e analisador de saída. Invocamos e vamos ver o resultado. Segue aqui o nosso resultado. Primeiro tweet, ou seja, como nós solicitamos 3 tweets para serem criados, ele realmente criou 3. 1, 2 e 3. Primeiro tweet, a tecnologia está mudando o mundo mais rápido do que conseguimos acompanhar. Quem diria que um dia teríamos assistentes virtuais, carros autônomos e impressoras 3D? O futuro é agora. Hashtag inovação, hashtag TechLife. Segundo, quando a bateria está acabando, você encontra uma tomada. É como achar água no deserto. Quem mais se identifica com essa luta diária? Vida digital, tecnologia. Realidade aumentada. Quando o mundo virtual se mistura com o real e tudo parece um filme de ficção científica. Quem já experimentou? O que achou? Futuro, hashtag futuro agora, hashtag TechTrends. Ou seja, ele criou os nossos 3 tweets virais prontos para serem publicados no nosso X. Ok, pessoal? Então esse é o exemplo mais simples, é o exemplo mais básico, onde você constrói uma chain linear simplesmente usando os componentes de LangChain. Antes da gente passar para o exemplo 2, 3 e 4, eu quero mostrar algumas arquiteturas de cadeias, ou seja, de chain. Cá estamos. Chains, como eu já disse, é formado por um encadeamento de componentes que implementam uma interface runnable, uma interface que caracteriza os componentes de LangChain. Então, entrada, componente 1, 2, N, resultado. Quais são as arquiteturas principais de construção de uma chain no LangChain? Primeiro, eu posso criar uma arquitetura linear, ou seja, eu tenho um componente atrás do outro. Então, eu tenho um início, componente 1, 2, e aí quantos eu quiser, quantas transformações, quantas ações eu quiser colocar neste intermediário. E no final eu tenho um determinado resultado. Essa é a arquitetura mais simples. Essa é a arquitetura linear. Nós também podemos criar a arquitetura paralela, ou seja, eu executo ações em paralelo que são combinadas no final. Então, dado uma entrada, eu abro 2 ramos, 2 braços, executo algumas ações no braço superior, executo algumas ações no braço inferior, e no final eu tenho uma função de combinação. Ok? Então, eu tenho início, fim e 2 ações que são executadas em paralelo. A terceira arquitetura é a arquitetura que eu nomeio de roteamento, mas se eu não me engano ela se chama branching, porque você cria branches, você cria ramos. Cada ramo existe uma finalização, então não é uma execução em paralelo como aqui a arquitetura apresentada anteriormente. E sim, é uma arquitetura que você cria rotas para as suas cadeias. Então, dado um início, existe uma função de roteamento que vai escolher qual desses braços, qual desse ramo eu vou seguir.
E uma vez escolhido o ramo, eu sigo com todas as ações sendo executadas e finalizo dentro deste ramo. Então, dado um início, se eu escolho na minha função de roteamento para seguir uma rota B, eu vou executar todas as ações da rota B e finalizo nesta rota B. As ações da rota A não são executadas e as ações da rota C não é executado. E por último, é uma mistura de tudo que nós vimos, uma mistura de um encadeamento linear com um encadeamento paralelo, com um encadeamento de rotas. Então, por exemplo, eu posso ter um início onde o meu LLM vai escolher a rota que eu devo seguir. Eu posso seguir pela rota A, onde eu tenho uma execução de ações em paralelo neste nó, e finalizo na branch A, no ramo A. Ou eu posso fazer com que o LLM siga uma rota B, onde eu tenho uma cadeia simples, uma cadeia linear de ações. E as transformações, as ações realizadas aqui no meio são finalizadas neste ramo B. Então, mistura basicamente é uma combinação de todas as arquiteturas anteriores. Roteamento, arquitetura paralela e arquitetura linear. Certo? Então, uma vez entendido esse tipo de arquitetura, nós vamos avançar agora para chains um pouco mais complexas, onde nós vamos trabalhar com os runnables explícitos, ou seja, nós vamos importar mesmo as interfaces runnable. Se você se recorda, é o runnable lambda, runnable passthrough, runnable paralelo. Agora nós vamos seguir para exemplos um pouquinho mais complexos no exemplo 2, 3 e 4. Agora vamos voltar para o exemplo 2 no PyCharm. O exemplo 2 ele vai dar uma continuidade ao exemplo 1. Então, o exemplo 1, nós criamos um sistema de criação de tweets para o nosso tweet. Agora, no exemplo 2, eu quero, além de criar um sistema de criação de tweets, eu quero criar um sistema de validação se todos os tweets criados pelo meu LLM está dentro dos 180 caracteres permitidos pelo tweet, certo? Então, para isso, nós vamos precisar construir funções personalizadas. Lembra que quando nós construímos funções personalizadas que precisam ser encadeadas dentro de uma cadeia do LangChain, nós precisamos importar os runnables lambda para converter a nossa função personalizada para um componente LangChain implementando o protocolo runnable. Certo? Então, basicamente, as nossas importações do exemplo 2 é a mesma importação do nosso exemplo 1. Porém, nós estamos agora importando o protocolo Runnable Lambda, que vai nos auxiliar para converter a nossa função personalizada em um componente LangChain. Caso você tenha alguma dúvida, eu peço para você voltar no vídeo da aula sobre Runnable para entender como que funciona essa personalização da nossa de cadeia usando esses protocolos. Então vamos lá, importar as nossas chaves APIs. Segundo, vamos instanciar um modelo. É o mesmo modelo do exemplo 1, vamos deixar ele um pouco mais criativo. Agora nós vamos criar algumas funçõezinhas personalizadas. A primeira função será o separador de tweet. Lembra que nosso exemplo 1 entregava todos os tweets em um único texto, em tópicos, primeiro, segundo e terceiro, porque nós queríamos criar 3 tweets. Então nós vamos pegar todo aquele texto criado pelo LLM e vamos fazer um parser. Ou seja, nós estamos criando uma função que simula um analisador de saída. Nós vamos quebrar o texto em uma lista e separar todos os tweets e colocar dentro dessa lista. Então, a nossa função ela vai receber uma string, que é a saída do str output parser, e retornar uma lista de elementos. E cada elemento no LLM precisará ser criado usando uma quebra de linha. Então, para isso, nós vamos precisar ajustar um pouquinho do nosso prompt de sistema, para que permita que sempre o LLM crie tweet separado por uma nova linha. Então, a nossa função separador de tweets vai receber uma string, nós vamos fazer um split desse texto, usando o separador quebra de linha, que é o /n aqui no Python, e nós vamos criar, ignorar as linhas em vazio, primeiro, e além de ignorar os espaços em brancos antes e depois e as linhas em vazio, nós vamos pegar este elemento e colocar dentro da lista elementos limpos e retornar elementos limpos. Ok? Então, isso daqui basicamente cria uma lista onde cada elemento dessa lista é um tweet. Então, beleza. Entendido a função separador de tweets, agora nós precisamos criar um relatório, porque o nosso objetivo é
Vamos verificar se cada tweet está dentro dos 280 caracteres permitidos no X. Então vamos criar a função relatório de análise de caracteres, que vai receber uma lista, ou seja, receber a lista da função anterior e vai contar o número de caracteres que tem em cada elemento dessa lista. E depois de contar, eu quero criar um dicionário, onde a primeira chave vai ser essa lista de tweets e a segunda chave vai ser o total de caracteres de cada um desses tweets. Então, basicamente, eu tenho como retorno um dicionário. Então, a função gera um relatório com os tweets e a contagem de caractere de cada tweet. Recebe uma lista, devolve um dicionário. Então, aqui eu criei uma contagem do total de caracteres de cada elemento dessa lista. Então, eu estou criando uma lista dos comprimentos dos tweets para cada tweet presente em entrada. A entrada é esses elementos limpos. Então, uma vez que eu tenho uma lista de número de caracteres de cada um desses tweets, eu posso criar o nosso relatório. Como eu quero um relatório no formato de dicionário, a primeira chave sendo os tweets, que vai receber a própria lista de tweets, e a segunda chave vai ser numCharact, ou seja, nesse numCharact vai ser uma lista que contou o número de caracteres de cada um desses tweets. Então, basicamente, você vai colocar essa segunda lista criada e retornar este dicionário como resposta. E no final é isso mesmo que eu quero. Eu quero imprimir esse relatório para garantir se estes tweets criados pelo LM estão dentro do padrão de 280 caracteres. Então, basicamente, eu tenho as minhas duas funções personalizadas que eu vou encadear na minha chain. Em seguida, vamos criar um prompt de sistema, que é o mesmo prompt de sistema do exemplo 1, só que com um pequeno ajuste. Então, você é um assistente especialista em criar conteúdo para o Twitter e tem como objetivo criar os melhores Twitters virais sobre o tema que o usuário te passar. Seja criativo e atenda ao padrão de 280 caracteres do Twitter. Orientação é o que a gente começou a fazer de ajuste no nosso prompt de sistema. Crie apenas o número de tweets informado. Então, se o usuário pedir 3, crie somente 3. Se ele pedir 5, crie somente 5. E separe cada um deles por uma quebra de linha, ou seja, 1/n. Então, o nosso LLM, atendendo essas orientações, vai entregar como resposta um texto capaz de ser quebrado pela nossa função separador de tweet. Usamos esse prompt de sistema lá no nosso chat prompt template, mantemos o mesmo padrão, ou seja, nós vamos enviar um número de publicações e um input de tema para o LLM criar, para o GPT criar esses tweets. E aí agora nós vamos criar a nossa chain. Então, pessoal, primeiro, nossa chain começa da mesma forma do exemplo 1. Prompt template, model str output parser. Isso daqui é o nosso exemplo 1. Só que agora eu criei duas funções. Uma que primeiro quebra essa saída entregue pelo str output parser. E depois eu quero criar, a partir da lista, o nosso dicionário relatório. Então eu vou precisar converter aquelas funções que nós criamos lá em cima em uma função, um componente de LangChain. Então nós encapsulamos a nossa função com runnable lambda. Runnable lambda, separador de tweet. Então vai pegar a nossa saída em texto e converter em lista. Isso daqui sai uma lista, que serve de entrada para a nossa segunda função, personalizada. Então, eu preciso também encapsular a nossa função relatório de análise de caracteres com runnable lambda. Então, eu posso agora encadear tudo isso de forma linear. Ou seja, a nossa arquitetura atual vai ser o encadeamento linear, a chain linear. Vamos ver se isso funciona. Lembrando, nosso prompt template precisa receber duas variáveis de entrada. Então, a variável de entrada, número de publicações, vamos manter 3 publicações. Input tema, vamos manter tecnologia. Vou imprimir o resultado. Lembra, o resultado é o final da nossa chain. Ou seja, o final da nossa chain é o relatório de análise de caracteres. Ou seja, precisa imprimir o dicionário com aquelas duas chaves, tweets e numCharact. E além disso, eu vou imprimir um pouquinho mais bonitinho, usando esse for, validando se os nossos twitters têm um total inferior de 280 caracteres. Então, vamos executar e vamos ver o resultado se a nossa chain está funcionando direitinho. Pronto. Bom, primeira impressão é o nosso dicionário, que contém as chaves tweets e a chave numCharact. Duas listas, uma contando o número de caracteres e a outra lista é com todos os tweets. E a forma bonitinha de imprimir, eu coloquei com a validação, onde eu tenho Twitter 1. A tecnologia está evoluindo mais rápido que a velocidade da luz e assim por diante. Então, este é o nosso tweet 1.
Temos um total de 163 caracteres nesse tweet 1 e a validação está ok. E tweet 3, em um mundo onde tudo está conectado e assim por diante, temos um total de 169 caracteres e validação ok. Logo, nós temos uma chain linear com duas funções personalizadas, onde nós conseguimos pegar o resultado do LLM e fazer mais algumas ações, mais alguns tratamentos. Legal, pessoal? Então, este foi o exemplo 2. Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu vou dividir em duas partes. Então, essa foi a primeira parte, onde eu comento sobre 2 exemplos de chains. E no próximo vídeo, eu vou comentar sobre o exemplo 3 e 4, onde vamos falar um pouquinho das arquiteturas de execução paralela e de execução por roteamento. Espero que esteja ficando claro. Eu acho que o vídeo de hoje e o próximo vídeo são vídeos mais dinâmicos, porque a gente colocou um pouquinho mais na mão no código, então acho que facilita um pouco mais o entendimento da teoria que nós discutimos até o momento. E caso vocês estejam gostando, eu peço, por favor, que deixe um comentário, deixe nosso curtir, compartilhe o vídeo para quem precisa ou quer aprender um pouquinho mais sobre o LangChain. E caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar para nós, deixando no comentário ou lá no grupo do WhatsApp, mas eu sugiro que vocês voltem os vídeos anteriores e tentam entender a teoria por trás dos componentes para que vocês possam ter mais facilidade no entendimento dos exemplos que nós mostramos na aula de hoje. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e tchau, tchau.